Vida Longa CBN. Muito bem, falei que é rapidinho, não falei que ia ser rapidinho? Estamos de volta, vamos falar no nosso Vida Longa CBN de um programa de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo que oferece oficinas diversas para a inclusão da população com mais de 60 anos. É um projeto muito legal e quem vai conversar com a gente sobre ele é a coordenadora do programa de extensão, a Senira Andrade de Oliveira, que está conosco neste sábado de feriado prolongado. Senira, bom dia. Bom dia, Patrícia. Senira, quando começou o UNAP e por que a universidade abriu um programa de extensão como esse? Patrícia, o programa, a universidade, o UNAP, né, Universidade Aberta à Pessoa Idosa, teve início em 1996. Aquela época foi uma demanda de uma população específica, de um grupo específico dos municípios de Cariacica e Viana. E a partir que queriam formar lideranças, né, para poder trabalhar com a população idosa dos seus municípios. Só que a partir desses dois grupos, né, de Cariacica e Viana, a coisa tomou uma dimensão e começou a surgir a demanda. Por que não abrir para outras pessoas, não só para as lideranças comunitárias, mas também para as pessoas que estavam envelhecendo naquele município? E aí a gente formulou uma proposta e entrou com um projeto de extensão e abriu. E aí a coisa não parou mais. Que bom, né? Que bom. Isso. Bom, apesar de ser universidade aberta para a pessoa idosa, não precisa de nível, e funcionar dentro da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, não precisa eles não precisam ter faculdade, não tem cobrança de nível algum. De escolaridade, né? Não, Patrícia, de jeito nenhum. Nós trabalhamos com idosos, desde aqueles que têm nível superior e até pós-graduação, e aqueles que têm só o nível fundamental ou que não têm nível nenhum, têm a formação da vida, da comunidade, que estão, né, não tiveram a oportunidade, em sua maioria mulheres, né, de estudar, mas que têm a sabedoria popular, a sabedoria da vivência, são lideranças comunitárias, né? E tem a vivência da comunidade, da vida mesmo, e por isso tem um saber. E nós valorizamos todos os saberes. Então, eu costumo dizer que nós fazemos o que uma amiga chama, né, ex-coordenadora comigo, professora Graça, de ginástica pedagógica. Que é isso, é estar numa sala de aula com vários níveis distintos de escolaridade, mas fazendo o saber chegar, de forma que não fique tão distante para aquele que não passou pelos bancos escolares e nem banal para aquele que já tem um acúmulo aí dos bancos escolares. Tá? Bom, é assim que a gente trabalha, uma pedagogia um pouco baseada no Paulo Freire, né? De um conhecimento que chega independente do nível de escolaridade do sujeito. E esse conhecimento vem como? Porque são oficinas, e eu já soube que eles fazem de tudo, dança, aulas de línguas, inglês, né? Conta pra gente. Então, são oficinas, são 3 modalidades, né? Nós temos os módulos, os minicursos e as oficinas. E nós temos parceiros da própria universidade e fora da universidade, que são os parceiros, são os facilitadores, né? As pessoas que vão ministrar esses cursos, essas oficinas. E nós temos as pessoas da universidade e pessoas fora da universidade que estão nesse apoio, né? Ao longo desses anos todos, Patrícia, sempre foi assim, contamos sempre com uma parcela da própria universidade e outra externa. E aí eles têm várias oficinas, módulos, por exemplo, tem direito de cidadania, onde eles aprendem, né, os direitos, quais são os direitos deles, como acessar esses direitos, o que é a cidadania, como ser um cidadão, como exercer, né, essa cidadania, memória, oficina de memória, nós somos muito procurados, os médicos, geriatras e gerontólogos têm sempre encaminhando pessoas idosas para fazer essa oficina de memória conosco. Saúde e qualidade de vida, que é ministrado por uma professora do departamento de enfermagem da UFES. A dança sênior, yoga, psicologia e processos de envelhecer. E aí tem espanhol, tem francês, tem educação física adaptada à pessoa idosa,
uma coisa que tem demandado muito são as oficinas de smartphone. Como que mexer no legal. smartphone, no celular. Isso porque é uma coisa que está posta, né? Não dá para retroceder. Então, assim, muita demanda em relação... E quem dá é o pessoal do núcleo, o núcleo de inclusão digital da UFES, né? Então, os estagiários, os monitores de lá que fazem essa parceria conosco e estão dando essa oficina. Inclusive, nós estamos estendendo até Domingos Martins. Nós Olha. fomos contemplados com um projeto com a FAPES, né? Num apoio para poder desenvolver esse trabalho também no município de Domingos Martins. Então, assim, tem sido muito demandada, né? Que bom. É sempre uma novidade o smartphone. Também tem desenho, café com prosa, espanhol, tem várias vertentes do espanhol, tanto cantar para o iniciante, para quem quer cantar em espanhol, para quem já está no nível mais avançado. Então, nós temos 3 modalidades aí de espanhol também acontecendo. Legal. Bom, então, uma pergunta você já me respondeu, que é o próprio pessoal da UFES, alunos da UFES que ajudam também, que facilitam, né, o aprendizado. Vai enfermagem, letra, computação, educação física, pelo que você falou, são alunos mesmo dos cursos, né? Isso, os alunos com seus monitores, né? Quem faz a parceria é o professor e o aluno vem junto, porque para ele significa extensão, monitoria, também é importante. E aprendizado, né? Trabalhar com esse público que para muitos cursos é uma novidade. E é um público diferenciado, porque Sim. Tem que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de atenção. Isso. Não é? Então, Patrícia, é isso. É um público diferenciado que requer um manejo específico, né? Quando eu falo manejo específico, se você trabalha com paciência e respeito, já é um ingrediente básico para trabalhar com essa população. No mais, eles nos surpreendem muito, tá? Porque às vezes a gente acha que está indo ensinar ou que vamos ter dificuldades e assim, o retorno que nós temos tido dos facilitadores, em sua maioria, é que estão aprendendo muito mais do que ensinando. Olha que legal. E isso é fantástico, né? Isso nos deixa assim... A troca de felizes. Gerações, né? Exatamente, exatamente. Agora, aos poucos também, a gente vai quebrando um pouco do preconceito que ainda existe contra o idoso, né? São projetos como esse que fazem com que as pessoas pensem, alto lá, eu sou idoso, mas eu estou com a minha cabeça em ordem, tá tudo ok. Exato, Patrícia. É muito importante, né? Tem uma questão, assim, um termo novo, né? Não tão novo, mas que se publicizou, né, recentemente, que é o etarismo ou idadismo, que é o preconceito de idade nas várias faixas, né? E teve um caso emblemático que veio a público, que foi de uma estudante na sua faixa dos 40 e que foi ridicularizada pelos colegas de universidade, porque a maioria era dos seus 20 e poucos e ela já tinha 40 e pouco e estava lá. Eu costumo dizer, e repito isso em vários espaços onde eu tenho oportunidade de falar, Patrícia, que o lugar do idoso é onde ele quiser. Isso é muito importante. Nós temos aí a projeção de que daqui a pouco, em 2030, nós já vamos ter aqui, a cada 5 pessoas, uma vai ser idosa. Então, nós vamos cruzar com pessoas idosas nos vários espaços. Não só mais no supermercado, nem nos bancos da pracinha, mas nas academias, nas boates, nos shows, nos barzinhos, nos clubes, enfim. Em todos os espaços, nós vamos estar cruzando com essas pessoas idosas. E aí, o ingrediente básico, novamente, é o respeito, o princípio da alteridade, você vai chegar lá, né? Então, é preciso, culturalmente, mudar esse preconceito, né? Então, assim, entender que muitas pessoas que não puderam estudar e que estão buscando agora, a partir dos 60, né, estudar, que bom, elas estão dizendo sim para a vida, sim para o aprendizado, não estão negando, não estão assumindo para si um destino nefasto que foi colocado culturalmente no Brasil para pessoas idosas, que era ficar dentro de casa, vestir um camisolo, vestir um pijama, fazer trabalhos fechados no seu espaço doméstico, manuais, não é só isso mais, pode ser isso também, mas não precisa ser só isso. Pode ser isso também se ele quiser que seja, né? Se ele quiser que seja, exatamente, se ele quiser que seja.
É isso aí. Uhum. Então, assim, não precisa ser isolado, porque a interação social já tá provado, né? O aumento da longevidade, muitas pessoas têm dito assim, graças à medicina, você vai ler alguns artigos, muitas pessoas falam isso. Mas não é só graças à medicina, mas graças também às políticas públicas, às políticas sociais, a interação social, a intergeracionalidade, a convivência socialmente com outros sujeitos. Então, tudo isso possibilita a longevidade e a qualidade dessa longevidade, que é o mais importante, né? Vamos lá. Acredito que funcione como uma universidade, né? Acho que não pode agora em setembro alguém Isso, chegar lá e falar, eu quero me matricular. Acho que você tem todo um trabalho, um exatamente. conteúdo para passar que precisa respeitar um tempo. Matrículas quando Isso. são abertas? E eu posso fazer, desde o momento que eu me matriculei, digamos assim, na UNAP, eu posso fazer todas as aulas, todo o currículo de vocês? É difícil conciliar. Patrícia, veja só. Que bom, É né? Que bom, porque interessante não falta você falar conteúdo. isso, que nós temos pessoas que estão conosco desde que o programa começou. Nós temos umas 4 a 5 pessoas que estão desde 96 conosco. É impressionante. Pois é, já dá Mas só 27 anos nessa brincadeira junto com vocês, né? exatamente, Uhum, exatamente. Patrícia, veja só, nós temos sim o período de inscrição. Nós acompanhamos o calendário acadêmico da universidade, né? O uhum. calendário acadêmico da UFES, o período de recesso da UFES, então nós acompanhamos esse calendário. Agora, sim, tem o período de inscrição, que geralmente é antes do início do semestre. Nós fazemos a inscrição, o cadastramento. O número de vagas é limitado. Por exemplo, nós trabalhamos com uma média de 15 a 20 pessoas por sala, por turma, por oficina, para que possamos dar uma atenção mais personalizada, mais individualizada. Enfim, esse é o número. Então, não adianta, eu quero fazer smartphone, mas só tem 15 vagas. Eu tenho... Não, então vai ter que esperar outra turma. Se já é avançado, como nós temos 3 turmas, aí dá para ir para outra turma. Então, tem que seguir, né, essas regras e essas normas que é para a gente atender com qualidade. Entendi. Nós tivemos, assim, esse semestre, nós estamos com em torno de 400 pessoas idosas frequentando o programa, Que legal. nessas mais variadas aqui, oficinas e minicursos que eu te falei. Uhum. E tem uma lista de espera. Então, assim, a pessoa pode ligar, hoje nós não temos vagas eu não saberia te dizer em qual que nós temos vaga. Talvez a espanhol online, porque online dá para atingir um número maior de pessoas, Uhum. O yoga online também, mas as presenciais nós praticamente não temos mais Vagas. vaga. Então, assim, temos já uma lista de espera. Então, quem tiver interesse pode ligar, agendar, deixar seu nome, seu telefone ou seu e-mail, que nós vamos retornar. Nós tivemos uma demanda muito intensa esse início de semestre de 2023/2 e não pudemos atender a todo mundo. Teve muita gente que saiu magoada, insatisfeita, revoltada, mas a gente pede a compreensão das pessoas, né? Que para que todo mundo possa ser atendido e atendido com qualidade, a gente precisa seguir algumas regras e normas para melhor atender. E o contato, então? Eu sei que vocês são Universidade Aberta da Pessoa Idosa, mas já tem Instagram, estão conectados, né? Isso. Temos Instagram. Bom, o nosso telefone é o 99907-0095. Também 99907-0095. Beleza. isso. Uhum. E eu peço que as pessoas tenham paciência, né? Quem ligar, nós trabalhamos com monitores. Eu tenho uma coordenadora junto comigo, que é assistente social, Monique Simões Cordeiro, que é importante dizer, né? Que ela está junto comigo nesse trabalho. É uma pessoa, uma peça-chave, né? Que trabalha comigo. E dizer que nós também dependemos dos monitores. Uhum. E os alunos, por exemplo, eles só estão no núcleo, que é o núcleo de atendimento e assessoramento à pessoa idosa, a partir da tarde, das 13h30. Então, às vezes as pessoas ligam de manhã, se a Monique está em reunião, ou eu estou em sala de aula, então o telefone vai tocar, ninguém vai atender, porque nós não temos uma pessoa
uma secretária disponível para fazer esse tipo de atendimento. Então, Ainda. Vamos combinar que está crescendo, vocês vão precisar crescer é, mais. e que vamos precisar de uma infraestrutura pessoal e material melhor, com certeza. O Instagram de vocês é o @unapufes, tudo junto, né? Isso, @unapufes. O NAP, exato. gente, é de Universidade Aberta, UNAP, Pessoa Idosa, certo? Pessoa idosa, é Universidade Aberta à Pessoa Idosa. UNAP, UFES, tudo juntinho, @unap Isso. UFES. Outra pergunta aqui para você também, Senira, é porque você falou da necessidade das pessoas se unirem, gerarem lideranças, né? E eles lá, 27 anos atrás, procuraram vocês também com esse objetivo. E as pessoas, os idosos, vão também para socializar, para conhecer. Algum deles vai ou já foi, ou também tem esse objetivo de cuidar de certas carências psicológicas. Eu falo, por exemplo, de um luto, uma depressão. Sim, muitos, Patrícia, muitos. Inclusive recomendados por médicos, por por psiquiatras, psicólogos. Nós temos uma oficina também de psicologia e processos de envelhecimento, e que trata essas questões. Mas o fato deles poderem socializar, olha, nós tínhamos pessoas que chegaram ao programa e que não conseguiam nem falar em público. Hoje já estão pegando o microfone, falando, recitando poesia, enfim, cantando, falando espanhol, soletrando umas coisas em francês, enfim, eles estão assim desinibidos. Com isso acontece o que a gente chama de empoderamento da pessoa idosa. E esse empoderamento, ele tem consequências, ele tem repercussões, tem eco na família, na comunidade que ele vive, no território que ele vive, na igreja que ele frequenta, enfim, em todos os espaços. Então, assim, todo o processo de aprendizado, de convivência social, de aprender a falar, se colocar, se posicionar, isso tem repercussão na vida dele como um todo. Olha só que legal, eu estou com o Fernando aqui perguntando, só pode acima dos 60? 55 não? Pois é, por enquanto não. Vamos ter que aguardar os 60, fala com ele. Tá aí, Fernando. Tem pergunta de ouvinte aqui também, Vinícius Agoto conosco. Vinícius, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Tem pergunta da Alessandra. Ela pergunta assim, sobre esse projeto para idosos, tem algum módulo online? A gente já acabou comentando disso também, mas ela pergunta também se tem alguma extensão para o município de Guarapari e pediu para a gente reforçar o telefone, que não deu tempo dela anotar. Os Domingos Martins, agora Guarapari, Senira. Pois é, a gente precisa de apoio. Já está sendo possível, e aqui é bom registrar, levar esse projeto para Domingos Martins, porque nós participamos do edital da FAPES e fomos contemplados. Então, assim, foi um edital inédito da FAPES, né, a FAPES Extensão. Vários projetos concorreram e nós fomos contemplados. Então, assim, um agradecimento aí à FAPES, né, e ao CRAS de Domingos Martins, que acolheu, né, a proposta e o projeto e tem nos dado um apoio, né, de infraestrutura e de pessoal também lá em Domingos Martins. É muito interessante, Patrícia. Se você vê as fotos, você fica, assim, encantada, porque é um outro cenário. Você vai para o interior, por exemplo, agora nós estamos em Ponto Alto, uma região, é o interior do interior, né, lá em Domingos Martins. E você vê, né, é um outro tipo, né, de população idosa que está lá buscando conhecimento, buscando aprender a mexer no celular, a ter conhecimentos novos sobre envelhecimento. E isso está sendo possível por conta de um apoio, né, específico aí. Mas, assim, reforçando, né, o colega aí pediu o telefone. O telefone é o 99907-0095. Fala nesse telefone com você, com a Monique, ou com a Monique e com os nossos monitores, né, que são os que ficam nessa monitoria lá no núcleo. São os alunos do curso de serviço social. E qualquer coisa, gente, vai lá no Instagram também, o @unapufes, que também consegue conversar com vocês por lá? Mandar mensagem, comentar as fotos? Consegue. Sim, a gente costuma responder. Somos acionados, não tem como a gente ficar acompanhando direto, mas os nossos monitores nos acionam e nós costumamos responder. Esse telefone também tem o WhatsApp. Também, se não conseguir ligar, pode deixar uma mensagem
e no tempo devido nós vamos estar respondendo. Show. Tá? Senira. Sobre, só responder a outra pergunta dela, se tem online, nós temos sim. Nós temos a yoga online e temos uma turma de espanhol online. E temos também uma oficina de memória online. Hoje são esses 3 que estão online, que ainda é possível né, fazer online. E aí, foi muito interessante. Ligando para vocês, funciona, entende como funciona para poder entrar nessas aulas online, Isso, né? exatamente. E aí você estava falando, foi muito interessante? Não, foi muito interessante porque a pandemia nos ensinou muito. Antes nós trabalhávamos somente na modalidade presencial e com a pandemia nós tivemos que nos reinventar, né, e fazer chegar, né, esses conteúdos até os idosos pela via da internet. E aí foram criados programas online durante a pandemia e alguns permaneceram, né? Então foi interessante porque foi um trabalho específico que aconteceu naquela época, mas que teve um desdobramento positivo, não só no sentido de trabalhar esse isolamento, que estava sendo muito difícil para muitas pessoas idosas, mas também dar todo incentivo em relação à vacinação e também criar essa nova modalidade de chegar até as pessoas pela via online. Né? Então, isso foi importante. Foi um pouco do aprendizado da pandemia. É isso aí. Senira, queria agradecer a sua participação conosco, parabenizar pelo trabalho de vocês, 27 anos com esse trabalho bonito. Já dá aquele hashtag Fica a Dica, temos que aumentar. Porque já tem ouvinte querendo Guarapari, vocês já estão indo para Domingos Martins, então vamos ter que aumentar um pouco isso. Já tem aqui ouvinte querendo começar com os 55. Muito interessante que agora vai ter o programa, né, do governo, que é o Envelhecer nos Territórios, e talvez, né, isso seja uma possibilidade aí para Guarapari, Vila Velha, enfim, os demais municípios, né, e talvez a gente consiga chegar junto com esse projeto, né, a mais municípios. Obrigada, viu, Senira? Parabéns para toda a equipe, viu? Obrigada a você, Patrícia, pela oportunidade, e a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando. Um forte abraço, bom final de semana. Outro para você, minha querida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.